Existem várias modalidades de contratação, né? E Certo. algumas delas, elas não estão relacionadas à justiça do trabalho, como, por exemplo, o trabalhador autônomo, né? Se o trabalhador é autônomo, ele pode ali desenvolver atividades para diversas empresas, ele emite ali um recibo de pagamento de autônomo para receber o pagamento dele, da prestação de serviço que ele faz, a própria CLT exclui ele como empregado, tá? Uhum. Desde que ali não estejam de fato presentes os requisitos de vínculo de emprego, né? E uma outra forma de contratação que está muito recente, né? O pessoal tem usado muito, que é a contratação por intermédio de pessoa jurídica. Certo. Então, a pessoa, ela constitui uma pessoa jurídica para prestar serviços para a empresa. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele julgou em tema repetitivo, é o tema 721 do STF, possibilitando a terceirização, tanto da atividade meio quanto fim da empresa, tá? Então, no Uhum. seu processo de produção ou no seu ramo de limpeza, portaria, você pode terceirizar os serviços, tá? Essa pessoa jurídica, ela vai prestar o serviço dela, vai emitir uma nota fiscal para receber o pagamento. E isso vai ser válido desde que não esteja diante ali, obrigada, de algum dos requisitos de vínculo de emprego. Então, vamos supor, o que não pode ter para essa contratação ser válida? Eu não posso ter aquela pessoa como um subordinado. Então, eu não posso ficar dando ordens direta, porque a pessoa é o seu próprio empregador e ela conhece aquela atividade que ela está desenvolvendo. Certo. Eu não posso querer que só aquela pessoa desenvolva a atividade. Por exemplo, ela pode, num dia que ela não pode ir, mandar uma outra Mandar pessoa uma no outra lugar, pessoa. desde que saiba desenvolver também a mesma atividade, né? Certo. É, Onerosidade. Então, o pagamento. Se todo mês eu faço um pagamento de um valor fixo, então vamos supor, ali eu combinei R$ 1.200 por mês da pessoa. Todo mês eu faço um pagamento regular. Você concorda que não bate muito por aquela questão de trabalhar por dia ou receber por dia trabalhado? Então, assim, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter E para são somados. são somados, é. Para reconhecimento de vínculo de emprego, tem que estar presente todas essas situações, né? Na eventualidade, o serviço prestado por pessoa física, a pessoalidade, a subordinação, a Onerosidade. onerosidade, enfim. Se isso está presente, a gente sai de uma contração pessoa jurídica, a gente pode ter ali uma fraude. Tá? Como que tem sido entendido na Justiça do Trabalho hoje, a partir do julgamento desse tema no Supremo Tribunal Federal? Que a maior parte das decisões estão sendo no sentido, olha, a Justiça do Trabalho é incompetente para conhecer e julgar demandas envolvendo o tema de pessoa jurídica. Então, se o reclamante ele trabalha por intermédio de pessoa jurídica, ele entra com uma reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, qual é a parte do advogado da empresa? Alegar a incompetência da Justiça do Trabalho, esse tema repetitivo, e falar: olha, a Justiça do Trabalho não é competente para julgar isso. Excelência, extingua esse processo, porque não tem aqui possibilidade desse processo tramitar aqui. Hum. E a maior parte dos juízes estão atualmente extinguindo esses processos. Por quê? Eles estavam ali fazendo a instrução para ver se, de fato, na oitiva de testemunhas tinha requisitos ou não de vínculo de emprego. E estavam condenando as empresas quando eles viam que, de fato, a empresa tinha aquela pessoa como empregado, só que contratou como pessoa jurídica para fraudar a lei. Certo. Só que ia para o Supremo em recurso e o Supremo cassava todas essas decisões. Então, houve aí, está havendo uma mudança nessa parte da Justiça do Trabalho para também considerar ali que a Justiça do Trabalho é incompetente para aquelas ações. O que restaria, por exemplo, se o funcionário ele quer prosseguir nessas demandas? Ele vai ter que muitas vezes ir para a Justiça Civil, fazer uma prova lá de que estavam presentes os requisitos de vínculo de emprego para o juiz da esfera civil
reconhecer que ali existiu uma fraude. Se houver esse reconhecimento, aí sim retorna-se para a Justiça do Trabalho para a instrução probatória e análise dos demais requisitos. E essa diferença tá porque assim, ó, na Justiça do Trabalho você tem muitos pedidos que estão relacionados com o próprio direito do trabalho, por exemplo, 13º, férias, 1/3 de férias, fundo de garantia e outras situações que na Justiça Civil não existe, Certo. né? Então, não tem nem como caminhar junto qualquer tipo de ação nesse sentido.